Olá, gente! Estamos aqui começando a nossa live com a Scarlett Martum. Acho que a Scarlett já está entrando. Boa noite, Boa Scarlett! noite, que prazer estar aqui com você hoje. Maravilha, Isadora. Imagina, Scarlett, o prazer é meu, imenso, enorme. Eu agradeço muito por você ter reservado aí um pedacinho do seu tempo para conversar com a gente. É o início de uma conversa, é o início de uma Sim, conversa virtual sim. e eu espero muito conhecê-la pessoalmente, não é? Eu aguardo muito por esse dia. Infelizmente, eu não consegui ir no lançamento do teu livro, né, que foi recentemente aqui em São Paulo, mas não tenho dúvidas de que não vão faltar oportunidades e breves, né? Vamos organizá-las. Vamos sim. Haverá um novo lançamento, se você me permite, eu já Por dou a favor. notícia. Agora na Vila Fradique, na Livraria da Vila, na Fradique Coutinho, no dia 8, na segunda-feira, portanto, da próxima semana, às 7 da noite, com um debate, na verdade, em torno do tema conservadorismos, com duas outras pessoas, e Uau! vai ser também o lançamento do Nietzsche, filósofo da suspeita. E eu vou trazer alguns aspectos de um Nietzsche conservador que é tão pouco conhecido entre Sim, nós. que bacana. Bom, pessoal, quem está aí assistindo já anotem na agenda, então, esse lançamento da Scarlett. Eu dou aula nesse dia à noite, Em Scarlett, bem às 19 horas. Ai, que pena! algum momento nós vamos nos encontrar, Isadora, eu estou Sim, certa. com certeza, querida. Bom, gente, a gente já tá aqui, acabamos de começar 2 minutos, já tem 30 pessoas aqui assistindo a gente. Tenho certeza que depois vai ter muito mais gente, essa live vai ficar gravada. Então eu queria só começar assim apresentando a Scarlett, que é claro dispensa apresentações, né? Aqui quem me segue nesse meu perfil, que é muito voltado à difusão democrática da filosofia de Nietzsche especificamente, então eu acredito que quase todo mundo que está aqui já ouviu falar da Scarlett, porque aqui no Brasil, quando a gente pensa na filosofia de Friedrich Nietzsche, imediatamente vem Scarlett Martum. E quando eu falo que eu fiz meu doutorado sobre Nietzsche, sempre vem, mas a Scarlett. Então a gente sempre, a Scarlett é o nome que sempre vem à mente quando a gente pensa em Nietzsche. Mas eu vou fazer uma breve apresentação de toda maneira, caso esteja alguém que esteja aí, né, caindo agora nesse perfil, nessa conversa. A Scarlett Zerbeto Martum, ela é uma filósofa brasileira e professora titular de História da Filosofia Contemporânea na Universidade de São Paulo. Formada em filosofia pela USP, prosseguiu os estudos na Universidade Paris I, Panteão Sorbonne. Defendeu o doutorado e é livre docência em filosofia na USP, onde leciona desde 1985. É considerada uma das maiores especialistas na filosofia de Friedrich Nietzsche. Ela fundou o GEM, Grupo de Estudos Nietzsche, criou os Cadernos Nietzsche, é editora responsável da coleção de livros Sendas e Veredas e concebeu e implementou, junto à Ampof, o GT Nietzsche. Ela faz parte do conselho científico do grupo de pesquisa internacional Hyper Nietzsche, dos Nietzsche Studien, entre outros. É autora de 12 livros, sendo 10 sobre a filosofia de Nietzsche. E mais recentemente, ela publicou pela editora Autêntica esse brilhante livro, que o meu tá aqui cheio de post-it, né? Como você vê, risquei, rabisquei várias vezes. E, mais recentemente, esse livro, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, sobre o qual ela vai falar na Livraria da Vila, né, semana que vem, que é uma reedição de um livro que já havia sido escrito por você, né, Scarlett? Isso. Na verdade, Isadora, se você me permitir, eu queria só fazer uma pequena alteração. Primeiro, bom, muito obrigada pela sua generosidade, as suas generosas palavras. Sempre muito generosa você é, eu sei disso. Enfim, muito obrigada, mas na verdade são 22 livros. Ah, olha só, eu peguei da Wikipédia isso, então a gente tem que É, a atualizar Wikipédia, essas informações. a Wikipédia está desatualizada. É um trabalho para os seus orientandos, né? Ir lá e atualizar. Pois é. É que todo mundo do GEM é muito ocupado com várias Sim. outras coisas. Eu acabei deixando de lado a Wikipédia. Na verdade,
enfim, no CNPq está atualizado, e aqui mesmo, né, no Nietzsche, Filósofo da Suspeita, na apresentação sobre a autora, vocês têm algo mais. Perfeito. Mas, na verdade, 22, desses 22, eu devo ter organizado uns 6 ou 7, não lembro bem, e 7 no máximo, eu acho, e todos os demais são livros meus mesmo, que eu redigi inteiramente, elaborei, etc., e publiquei. O Nietzsche, Filósofo da Suspeita, que sai agora em segunda edição pela editora Autêntica, traz uma edição revista, inteiramente revista e ampliada. Tá. Na verdade, era necessário fazer esse trabalho, senão o livro envelhece, né? Sim. Então, era preciso trazer o livro para os dias de hoje. E foi o que eu procurei fazer. Enfim, começando pelo Nietzsche, Filósofo da Suspeita, na verdade, o que eu gostaria de apresentar, Isadora, e, enfim, já dou o meu boa noite a todos os que estão aqui conosco nesse momento e àqueles que virão a estar no futuro. Na verdade, hoje eu gostaria de falar um tanto sobre a gestação com esses 2 livros, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, e Nietzsche e as Mulheres, ambos publicados pela Autêntica, como eles foram gestados, como eles surgiram, né? Na verdade, o Nietzsche, Filósofo da Suspeita, que temos aqui, enfim, que acabou de ser publicado, este livro eu já tinha escrito, eu já tinha publicado 3 livros de apresentação da filosofia nietzschiana para o público em geral. E quando me chegou o convite de um 4º livro, eu pensei, eu vou fazer uma coisa completamente diferente, porque é necessário, como cada vez é necessário desfazer-se do feito para continuar a fazer-se, né? Então, eu pensei nesse título, Nietzsche, Filósofo da Suspeita, a partir de 2 vertentes distintas. Por um lado, eu pensei num trabalho de desconstrução, porque nós sabemos que durante esses 120 anos, mais de 120 anos, 130 e poucos anos, que nos separam do momento em que Nietzsche sofreu o seu colapso psíquico, né? O seu pensamento, as suas ideias foram objeto de várias apropriações, e das apropriações mais diferentes que se possa imaginar. E isso significa que várias ideias, várias apropriações, várias ideias distorcidas, eu diria, acabaram sendo coladas ao pensamento nietzschiano. É o que se vê, por exemplo, aqui no próprio sumário do livro, né? E precursor do nazismo, autor, um pensador antissemita, apologista da força bruta, autor demolidor do cristianismo, iconoclasta, enfim, antissistemático, e daí vai. Vamos fazer o seguinte, vamos começar desconstruindo, colocando sob suspeita, daí o título, colocando em questão todas essas apropriações, essas imagens que, de forma indevida, foram coladas ao pensamento nietzschiano, para tentar fazer surgir o próprio pensamento de Nietzsche. E isso através, evidentemente, de um trabalho de corpo a corpo com os textos do filósofo. É bem verdade que, enfim, o que vem à tona é também fruto da minha interpretação, de uma interpretação ao longo de décadas, né? E eu diria até que essa forma de trabalhar com os textos de Nietzsche é uma forma que vem desde o meu doutorado, lá de 1988. Eu não tenho nenhum problema de fazer jus aos meus cabelos brancos. Então, vem desde o meu doutorado, defendido em 1988 e publicado numa primeira edição em 1990, com o título Nietzsche das Forças Cósmicas aos Valores Humanos, depois passou por várias outras edições. Então, desde esse momento, desde a elaboração do doutorado, eu sempre procurei dar a palavra ao próprio Nietzsche, fazendo um dente dos seus textos, né? Então, ao invés de recorrer a comentadores, etc., num primeiríssimo momento era uma análise estrutural e genética, ou seja, qual é a estrutura do texto de Nietzsche. E logo eu aprendi que não basta captar o
que Nietzsche diz, também é importantíssimo saber como ele diz, porque é uma proposição, uma mesma proposição pode ser aporética, pode ser afirmativa, pode ter um tom jocoso, pode ter um tom irônico e daí por diante, e isso é diferente de outros filósofos, então há uma singularidade na maneira pela qual Nietzsche se expressa, e isso é preciso levar em conta, assim como é preciso também levar em conta que Nietzsche é um grande estrategista, é um finíssimo estrategista, a tal ponto que, por vezes, ele recorre, ele recorre, recorre a adversários seus, se põe de acordo com adversários seus, para combater outros adversários, e depois ele se volta contra esses primeiros que ele havia tomado como aliados. Então, essa abordagem, na verdade, é a minha forma de lidar com o pensamento nietzschiano e que está presente, de modo geral, nos meus livros todos e também neste Nietzsche, filósofo da suspeita. É muito, muito bonito, assim, ouvir você falar, né? Porque eu noto que quando você fala do teu trabalho com a filosofia de Nietzsche, inclusive, o teu tratamento com os textos, você se utiliza de metáforas, né? Que Nietzsche diria que são metáforas que dizem respeito ao próprio universo do feminino. Você fala em textos serem gestados, você fala em corpo a corpo com os textos de Nietzsche. E eu queria frisar isso, assim, publicamente, Scarlett, porque eu acho que isso é algo muito especial. Em primeiro lugar, né? E você fala isso aqui no teu texto, nesse outro livro, né? Que as metáforas sobre o feminino e os termos que dizem respeito ao feminino não são aleatórios na filosofia de Nietzsche, mas que se inscrevem, né, no empreendimento filosófico dele. E é muito, muito bonito ver você, né, uma pesquisadora de alta envergadura, falando de Nietzsche, se apropriando desses termos, uma mulher, né? Então eu queria frisar isso, assim, que eu acho isso muito, e para mim, né, como uma jovem pesquisadora de Nietzsche, assim, queria dizer aqui publicamente que sempre foi muito estimulante, muito enriquecedor ter você e aprender com você na pesquisa Nietzsche, né? Porque a gente sabe que quando a gente está começando a fazer filosofia e a gente chega numa sala, né, com um monte de homem e quer falar alguma coisa e tem um jeito de se expressar, né? Como que fica isso, né? E você sempre trouxe uma contribuição muito grande nesse sentido, né? De que há talvez outras maneiras de se fazer filosofia ou de se falar de filosofia. Temos aí a Isadora Generosa, mais uma vez. Obrigada, Isadora. Imagina. Mas, na verdade, antes de passar para Nietzsche e as mulheres, eu gostaria de dizer mais uma palavra sobre Nietzsche, filósofo da suspeita, porque, como eu dizia, eu escolhi o título levando em conta, por dois viés, enfim, a partir de duas perspectivas distintas, né? Primeiro, para colocar sob suspeita todas essas apropriações indevidas da filosofia nietzschiana, mas também porque Nietzsche nos convida a colocar sob suspeita os nossos preconceitos, crenças e convicções, no que diz respeito à nossa maneira de pensar, agir e sentir. Então, duplamente, não é? É um convite que o próprio Nietzsche nos faz para nos desfazermos dos nossos preconceitos, crenças e convicções, inclusive em relação à história da filosofia enquanto um todo, quando ele critica a filosofia dogmática, mas eu não vou por aí, porque senão iríamos muito longe, e também esse Nietzsche, filósofo da suspeita, uma vez que nós, como leitores de Nietzsche, precisamos necessariamente colocar sob suspeita esses preconceitos, crenças e convicções que as apropriações indevidas das ideias de Nietzsche nos trouxeram, né? Agora, o feminino, sim, o feminino. Passemos, então, agora ao segundo, publicado também pela Autêntica, publicado um pouco antes, não é? Eu acho que foi há 2 anos atrás, talvez, mas é recente. Sim. É recente. Publicado em 22. 2 anos atrás, muito bem. Então,
foi algo curioso que ocorreu com Nietzsche e as mulheres. Na verdade, ele foi publicado no momento em que a questão do gênero passou a ocupar a reflexão filosófica, mas o projeto ele mesmo data de muito tempo. O projeto ele mesmo surgiu por volta do ano 2000, imaginem vocês, há mais de 20 anos, né? Sim, eu Então, me recordo quando você estava começando a fazer isso. exato. Então, por volta do ano 2000, eu fui convidada a participar lá no Sul, e eu apresentei um trabalho sobre Nietzsche e as mulheres. Depois, em 2003, eu dei um curso na USP sobre Nietzsche e as mulheres também, mas tomando por base Para Além de Bem e Mal. Bem, e foi um projeto que foi parar na gaveta, porque, não é verdade, Isadora, nós temos sempre muitas solicitações que vêm de diferentes lugares. Mas para usar mais uma imagem feminina, eu não queria que fosse um projeto abortado. Então, eu recuperei este projeto aí em 2017, 2018, e eu passei um longo tempo trabalhando nele. E, na verdade, quando de um período que eu passei na França, eu escrevi Les Ambivalences de Nietzsche, que foi publicado lá pela edição da Sorbonne. Escrevi em francês. Decidi depois, claro, e aí também foi uma experiência extraordinária, de escrever e publicar a respeito dessa experiência, traduzir do francês para a minha própria língua materna, A posteriori. usar mais uma imagem feminina, para a minha língua materna, eu traduzi e mudei o texto. Uhum. E virou um outro Claro, claro. livro, porque, enfim, tinham surgido outras questões e tudo mais. E foi interessante o que aconteceu nesse percurso, porque quando eu falava sobre Nietzsche, por vezes havia uma ou outra pessoa que me perguntava, mas o que que a senhora acha do que Nietzsche fala sobre Nietzsche, sobre as mulheres que escrevem livros? Uhum, uhum. De uma maneira um tanto provocadora, eu deixava meio de lado, respondia de forma retórica, até que eu decidi enfrentar a provocação. E daí veio Nietzsche e as mulheres. Foi nesse contexto que veio Nietzsche e as mulheres. E eu procedi, como eu procedo normalmente, né, do ponto de vista metodológico, eu percorri todos os textos de Nietzsche, em que ele fala das configurações do feminino, das mulheres, em que ele traz figuras, imagens, tipos femininos e daí por diante. Eu comecei lá com o Humano Demasiado Humano, porque nos primeiros escritos de Nietzsche essa temática não aparece, e fui no corpo a corpo com o texto Humano Demasiado Humano, Aurora Gaia Ciência, Zaratustra, Para Além de Bem e Mal, passando pela genealogia, Crepúsculo dos Ídolos, enfim, e daí surgiram esses 6 capítulos que compõem o Nietzsche e as mulheres. Né? Então, na verdade, esse foi o processo de gestação também de Nietzsche e as mulheres. E ele foi publicado no momento em que a questão de filosofia e gênero passou a ser muito visitada aqui entre nós. Né? Mas eu queria trazer todo esse percurso, porque não foi porque a questão filosofia e gênero tenha vindo à tona que eu escrevi o livro. Ao contrário, o livro já estava tratado, surgiu antes e foi publicado nesse Claro, momento. essa questão já estava sendo gestada em você, né? Como você disse. Mas de toda maneira tem algo também, né, do filósofo, da filósofa, que o próprio Nietzsche fala, que é também responder ao seu tempo, né, à sua própria época. E nesse sentido, o livro também traz. Acho que os dois, tanto Nietzsche, filósofo da suspeita, quanto Nietzsche, as mulheres, nos dois, né, você tem um movimento muito interessante que é de trazer o Nietzsche para questões que nos interessam hoje, né? No que o Nietzsche ainda é um filósofo que nos diz respeito. Mas isso também eu sei que é uma questão que vai ficar para o mês que vem, né? Quando a gente vai voltar a conversar.
Mas se Sim, você quiser falar um pouco agora, fique à vontade. é que, enfim, eu gostaria, na verdade, nessa terça-feira eu participei de uma live também em que uma questão parecida me foi colocada, em que medida um historiador da filosofia deve ou não participar do debate público. E o que eu dizia é que a filosofia, queiramos ou não, ela está inserida num determinado momento histórico. Então, queiramos ou não, nós estamos tomando posições em relação ao nosso momento histórico, né? Então, seja um historiador da filosofia, seja um estudioso, seja um cidadão, todo cidadão tem uma responsabilidade social. Então, necessariamente, nós participamos do debate público. E, para mim, de fato, motivo de grande satisfação poder trabalhar sobre temas através de uma abordagem filosófica, não é? Enfim, incluir esses temas, temas que estão presentes aqui, presentes de modo geral na nossa sociedade, eu diria, né? Nesse debate público, incluir esses temas num contexto de reflexão filosófica. Porque Uhum. também reconheço que eu tenho uma responsabilidade social, não é? Todos Sim, temos, né? Nós que estudamos sim. na universidade pública, que fizemos um trabalho de pesquisa, há muito investimento pessoal, mas há muito investimento social, igualmente possamos, ou para que nós pudemos, não é? Exato, perfeito. E isso mesmo, né, dialoga com algo que é próprio da filosofia de Nietzsche, né? Como que o filósofo, ele não tá lá, né, na Cucolândia das nuvens, né? Como Nietzsche criticava o Schopenhauer, né, o Platão. Não, o filósofo, ele tá nessa época, né? E o filósofo, ele é um sujeito que tem um corpo, que tem uma vida, que tem afetos e, portanto, a própria filosofia ela é gestada, como você vai dizendo, a partir também de questões que dizem respeito à própria experiência, né, daquele que cria conceitos e que pensa, né? E eu acho muito bacana como nos teus dois livros você faz um convite ao leitor também nesse sentido, né? Poder pensar junto com Nietzsche. Sim, sim, necessariamente, né? A ideia também é essa, né? É poder pensar com Nietzsche, poder pensar igualmente contra Nietzsche, se for o caso. Isso, perfeito. E que é isso que nesse aqui, pelo menos que eu li até o final umas duas vezes, você vai até o fim com essa ideia, né? De que em certos momentos é preciso mesmo discordar do Nietzsche. Exato, exato. É o Nietzsche conservador que aparece, Conservador. e que E você vai falar sobre isso também nessa segunda-feira, dia 8, que vai está ser o lançamento desse livrinho aqui, né? perfeitamente. É isso. Maravilha. Bom, eu sei que hoje, né, a gente planejou uma live um pouquinho mais curtinha, porque a ideia para quem está aqui assistindo a gente era que a Scarlett pudesse falar um pouco desse processo de gestação, como ela mesmo disse, desses dois textos que são muito bacanas. Os dois estão disponíveis pelo site da Autêntica, né? E eu queria também anunciar. Espera, acho que cortou, voltou aqui, minha bateria tá acabando, mas ainda dá pra gente terminar a live. Eu queria anunciar uma novidade que vai sair uma entrevista com a Scarlett Martum em breve, no mês que vem, no meu canal do YouTube, onde a gente vai poder então falar de modo mais detalhado, mais longamente sobre tudo isso que a gente está conversando hoje, sobre a relação dela com a filosofia de Nietzsche, sobre, né, como que Nietzsche continua sendo um pensador ao mesmo tempo atual, polêmico e necessário para os dias de hoje. Então, dizer para vocês que hoje é só um aperitivo, né? Do que vem aí para frente, né? Eu espero, Scarlett, Com e certeza. reforçar esse convite também para quem é daqui de São Paulo para estar na Livraria da Vila, segunda-feira, às 19 horas, né? Perfeito. Bom, muitíssimo obrigada uma vez mais, Isadora. Vai ser uma grande alegria estarmos juntas virtualmente no dia 7 de novembro. Enfim, perdão, 7 de 7 de maio. maio. E em breve temos o congresso também, né? Sobre Nietzsche e as mulheres. Exato. No dia 7 de maio, às 19 horas, não é, Isadora? Acredito. Sim, depois
a gente acerta os detalhes, eu não me Ah, lembro agora. com certeza. Bom, muito obrigada a você uma vez mais, um grande prazer estar sempre com você. E muito obrigada a todos que estão conosco e que estarão em breve Com também, certeza. Davi. Eu que agradeço, Scarlett. Sempre muito bom te escutar. É de grande aprendizado para mim e para todo mundo que está aqui. Obrigada pela tua generosidade e até breve. Muito obrigada. Boa Tchau, tchau, tarde. pessoal.